Olá! Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do nosso podcast, o Pod Therapy. Eu sou Milena Raj, mais conhecida como Mi Raj, pelas crianças e mães. Trabalho com terapia sistêmica e o meu foco é na maternidade e no relacionamento entre mães e filhos, né? A relação da mulher com a maternidade, com seus filhos e com o entorno. E eu sou a Carol Praz, terapeuta integrativa, com foco na prosperidade feminina através da cura do feminino ferido. E nós estamos inaugurando aqui o nosso Pod Therapy, onde nós vamos trazer temas relevantes do universo das mulheres, do universo da maternidade, e vamos aqui desmistificar muita coisa, trazer nossa opinião pessoal, é claro, mas sempre trazendo também esse olhar sistêmico, esse olhar terapêutico, né, Mia? Isso aí. A ideia é que a gente tenha aí um bate-papo legal, bacana, trazendo assuntos do momento, fofocas Uma pitada de fofoca. edificantes, fofocas edificantes, algumas notícias interessantes, mas sempre com essa visão, né? De entender o porquê que as coisas acontecem dessa forma, por que que as pessoas reagem, né, ou agem de determinadas maneiras e o que que está por trás de tudo isso, dessas reações. E para começar, nós escolhemos um tema, como é que eu vou dizer? É polêmico um pouquinho, né? Que o tema é Acho que quando a mulher sim. não escolhe a maternidade, o que isso ativa nas outras? Porque a questão é, a gente sabe, né, que as mulheres elas são julgadas o tempo todo. Elas são julgadas independente da escolha que elas fazem, sempre tem alguém apontando o dedo dizendo que ela tem que isso, tem que aquilo, ou não tem que isso, ou não tem que aquilo. Essa é a história da mulher. E é muito comum quando uma mulher chega e fala assim: Eu não quero ser mãe. Uma mulher deliberadamente escolhe não viver, não experimentar, né, não experienciar a maternidade. E essas mulheres normalmente são extremamente julgadas. E o nosso ponto aqui é: por quê, né? Por que incomoda tanto uma mulher que escolhe não maternar? Por que será, né? Acho que a gente pode começar até olhando para esse ponto da sociedade, já entender um pouco. Tem o ponto do machismo, né? E Uhum. tem aquela questão, porque o que mais, eu acho que o que mais incomoda, talvez, ou assusta a gente é mulheres julgando outras mulheres, né? Sim. Porque no ambiente machista, a gente já sabe que mulheres serão julgadas, né? Mas acho que o ponto principal é por que outras mulheres julgam essas mulheres que decidem não seguir a maternidade, né, como um Como se ela não propósito de tivesse esse vida. direito, né? É como se fosse É, proibido. Como assim ela não vai exercer a maternidade? E porque, ok, há quem diga que assim, é uma questão biológica, porque o ser humano foi feito para procriar, né? Que no passado as mulheres eram feitas literalmente para procriar, mas os homens também são seres humanos, eles também têm essa função biológica de reprodução da raça humana. Isso cabe a homens e mulheres. Mas um homem que decide não ter filhos, ou mesmo não casar, porque a gente pode colocar aqui no mesmo bolo, esse é um homem, uhum, é um solteirão convicto, ele é um cara, ele é um bom vivant, ele é um garanhão, ele é um Dom Juan, né? Ele vive para muitas mulheres, não quer se comprometer. gente, A é um mulher, sucesso, né? É um tudo sucesso. bem, o homem tem essa permissão. A mulher Sim, não. A mulher, ela tem que casar. Aí ela tem que casar, e aí uma vez que ela casa, ela tem que ter filho. E mais, eu diria até mais do que isso, porque se ela tem um filho, vem alguém e diz assim, quem tem um não tem nenhum, tem que ter mais de um. tem que ter mais de um. Então, as cobranças nunca acabam. A mulher está sempre sendo cobrada a fazer mais e mais e mais. Então, se ela escolhe uma mulher que ousa não ter filhos, escolher não ter filhos, na minha visão, ela é, não sei se você concorda, mas ela é muito julgada também pela coragem dela. Sabe aquela coisa do, nossa, ela teve coragem de fazer algo que eu não conseguia? Ou por que ela consegue e eu não? Por que ela pode e eu não? Sim. Aí é que tá o Acha que tem ponto, um né? Mas pouco isso daí disso? é Eu sei que é total. complexo. Não, acho que tem o lance do gostaria de estar no lugar dela, muitas vezes, né?
Acho que, gente, trabalho com mãe, trabalho com criança. Vamos falar a real aqui. Eu já senti várias vezes, eu falo, mas que diabo eu tô fazendo? Por que que eu tive, sabe? Assim, aqueles momentos de estresse, de nervoso, de gente, que saco que eu tô fazendo aqui? Todo mundo tem. Aí você olha e fala, nossa, e se eu E tivesse seguido outro pensa, caminho? e vem aquela coisa de, se eu não tivesse tido filho, minha vida seria diferente. Só que ao mesmo Uhum, tempo, gente, não sei se dá para ouvir o meu cachorro latindo, um tá? pouquinho, mas não tem problema, ele faz parte do podcast, ele é Ele convidado. resolveu latir. Então, assim, muitas vezes a mulher, ela repensa, a mãe, né, repensa, poxa, mas a minha vida seria tão mais fácil, ou tão diferente. Uhum, Só que isso gera uma culpa absurda. E quando total. eu digo que talvez gere um pouco de incômodo, o fato. Deixa eu fechar. Fica tranquila. Os Quando eu animais. digo Aqui que é friendly. O nosso podcast é pet friendly, tá? Não tem problema kid nenhum. friendly, pet friendly. É kid friendly, pet friendly, tá tudo dentro. Vamos Então, lá. assim, quando eu disse, porque incomoda a coragem da outra, né? Tudo isso é muito inconsciente, porque é claro que a gente não consegue nem ousar pensar dessa forma de forma consciente, né? Porque a culpa vem de forma avassaladora. Só de pensar, de imaginar a própria vida, pensar assim, nossa, acho que a minha vida seria mais fácil se eu não tivesse filhos, isso já gera uma culpa absurda. Eu já ouvi mais de uma vez mulheres dizendo assim. Eu amo meus filhos, mas eu odeio ser mãe. Ah, minha frase. É, Gente, minha frase desde muito tempo, mas foi, inclusive, cá, foi um dos pontos que me fez começar a estudar. A maternidade foi real, porque para mim, óbvio, né? A gente sempre vai em busca de, né, entender as nossas dores e, para mim, a maternidade sempre, hoje tá um pouco mais tranquilo, mas a maternidade sempre foi uma questão para mim, sempre foi um ponto. E eu falava isso quando o meu filho era menor, era pequeno, eu falava inclusive para as minhas amigas, eu falava assim, gente, eu amo meu filho, mas odeio ser mãe, odeio a carga que vem, toda a responsabilidade, né? Ainda mais nos dias de hoje. Gente, a gente está numa época que assim, se você dá comida com agrotóxico, você é uma péssima mãe. Se você tira o a açúcar, você é uma cobrança. péssima mãe. É a tela, é a comida, é a falta de exercício. Ah, mas tem que interagir. Mas a criança não está indo no psicólogo, a criança não está fazendo terapia, mas a Mas a criança criança está está fazendo tendo terapia, o que acompanhamento. que essa mãe, por que que aonde essa mãe errou para essa criança estar precisando de terapia? Tá Eu acho que fazendo esse é o terapia, fundamento. aí tem o julgamento. Então, existe o julgamento do julgamento e do seu julgamento com relação ao que você está fazendo. Gente, é uma coisa muito louca. É é um emaranhado doido ali, de É, julgamentos, de culpa, um misto de emoções, né? Porque antigamente era assim. mas se você parar para Antigamente era pensar, mais fácil. educar um outro ser humano é uma tarefa extremamente difícil. Só que Total. parece que hoje está um pouquinho mais difícil porque o nível de cobrança é muito maior. Claro que a gente tem Sim. muito mais conhecimento, por exemplo. Eu brinco que nós que nascemos nos anos 80 nós somos sobreviventes, porque naquela época, andar de carro com cinto de segurança, que mico botar cinto de segurança, para quê? Não se Não. tinha essa consciência da necessidade do cinto de segurança. Esses carros, eu lembro meu pai tinha um carro, uma Marajó, tinha aquela mala aberta, eu andava na mala do carro, achava o máximo. Gente, o lance era dar na mala. O negócio era andar na mala do carro, cadeirinha, mas né, cadeirinha, Coca-Cola na Cadeirinha. mamadeira, né? A gente Era. viveu coisas, o pessoal sempre traz o exemplo da bala soft, né? Quantas crianças engasgavam com Gente. bala soft. Os programas de TV, né? Banheira do Gugu no meio da tarde de Gente. domingo. Então, assim, a gente viveu muitas coisas que hoje são impensáveis. Então, assim, o nível de cobrança hoje ele é muito maior. E Muito. um agravante. Antigamente, a mulher também não tinha essa pressão pela carreira, pelo profissional. Então, a mulher que estava ali em casa trabalhando, que não estava trabalhando, que estava em casa cuidando dos seus filhos, ok.
Só que a gente chegou num momento da sociedade hoje que a mulher não tem nem esse direito de escolher não trabalhar. Ela tem que ter uma carreira, ela tem que ter a carreira e tem que ser mãe. Porque deixar o filho com a babá é muito fácil, não pode. Se deixar com a babá, vai Não, chamar a babá de mãe, ou uma mãe ausente. Então, o nível de cobrança da mulher hoje em relação à maternidade é muito maior do que o nível de cobrança das mulheres que vieram antes da gente. As sim, nossas com avós, certeza. então, nem se falam, porque as nossas mães ainda trabalhavam, mas a cobrança não era no mesmo nível que a nossa, né? E das Uhum. nossas vós, nossas tataravós, elas nem trabalhavam. Esse era o único, não que fosse, seja pouco, tá? Mas esse era, elas não tinham que conciliar isso com o trabalho fora de casa, que eu quero dizer. E um outro agravante, no passado, essa rede de apoio que existia entre as famílias, de as vizinhas se auxiliarem, se ajudarem, vizinhas, as avós ajudavam, as amigas Sim, ajudavam. As crianças elas eram meio que criadas em comunidade. Uma é. mãe ajudava a outra. Hoje em dia isso se perdeu. Hoje em dia a gente está com a vida tão corrida que a gente mal conhece nossos vizinhos. Dependendo do lugar onde você mora, nem tem essa cultura de vizinhos. Aqui em Brasília, por exemplo, não tem muito isso de você frequentar a casa do vizinho. Mas eu morei em Belém e os vizinhos são seus amigos de infância, amigo e irmão. No Rio também, a gente conhece os vizinhos, frequenta a casa dos vizinhos. Dependendo da sua região, isso é mais normal, mas ainda assim a vida corrida não permite que a gente tenha essa proximidade. Então fica tudo muito nas costas da mulher. Então, ser Sim. mãe, na minha percepção, na minha humilde opinião, ser mãe hoje, em 2026, está mais desafiador, eu acho. É muito desafiador. Mesmo porque você levantou o lance da rede de apoio. Hoje, que nem você falou, antigamente, as avós, né, as nossas mães foram trabalhar E e as as nossas nossas avós estavam em avós, casa. teoricamente, cuidavam da gente, tá? Hoje as avós são as nossas mães que foram trabalhar, então não tem mais E avó ainda para estão cuidar, porque todo trabalhando, mundo ainda trabalha, e ainda entendeu? É meio trabalham. que Então, não é nem é que as sobre avós não isso. queiram cuidar, é porque as avós de hoje ainda trabalham, muitas delas. Trabalho. Então tá realmente super desafiador. E aí isso nos leva ao ponto de muitas mulheres, porque hoje temos sim o direito de ser mais independentes, né? De ter tomar as rédeas das nossas vidas e tal, de virar e falar, não quero ser mãe, não quero isso para mim. Vou focar em mim, vou focar no meu trabalho, vou focar. E tá tudo bem, é isso. E aí que entra, acho, o ponto, que é o tema meio polêmico, né? Quanto Digamos, ou ainda nos dias de hoje, ainda em 2026, uma mulher que diz não quero ter filhos, ela, além da culpa que muitas têm, uma culpa inconsciente, uhum, sim. tem o julgamento de outras mulheres. E aí a gente quer trazer o exemplo, um exemplo que, já que a gente está aqui na data dessa gravação, no pós-carnaval, uma personagem do nosso carnaval, lindíssima, que é a Paola Oliveira, e entra ano e sai ano essa pauta, falam muitas coisas sobre ela, porque assim, mulheres inteligentes, ela é bonita, ela é inteligente, ela é uma boa atriz, ela é uma boa Talentosa, passista, né? Ela é é. maravilhosa, ela defende pautas muito legais, muito interessantes, uma mulher de uma opinião forte, e esse tipo de mulher incomoda. E além de tudo isso, ela ainda ousou dizer: não, eu não quero ser mãe. Não quero ser mãe. Como pode? É, que Que ela absurdo. pode? Que absurdo! Como Mas que assim absurdo uma mulher é não esse, quer ser Mila? mãe? Como é que deixa uma mulher dessa solta no mundo? Não pode, Não é gente. justo, Não, não, isso é uma afronta. Não é? Real, não dá, não não. é? E aí é onde eu falo que assim é, é um pouquinho uma invejinha. Será que a gente pode chamar É, isso de invejinha? É, uma certa inveja. é, Mas é. não é muito, Um não pouquinho. necessariamente no lugar de, como eu disse, é complexo, porque a mulher que se incomoda com o fato da Paola, ou qualquer outra mulher, escolher não ter filhos, é uma mulher que está nessa situação que a gente falou, sobrecarregada, muitas vezes sem rede de Uhum. apoio, extremamente pressionada, se sentindo um fracasso como mãe. Eu escuto muito isso em atendimento de mulheres, essa frustração, porque
Se foca na carreira, sente que está abandonando os filhos. Se foca nos filhos, sente que não está sendo boa o suficiente, porque não está construindo uma carreira. A pressão é grande. Essas mulheres estão no meio desse caos. Aí elas pensam, vem no pensamento, e se não tivesse tido filho? E se eu fosse solteira? A minha vida seria muito diferente. E é aí, nesse lugar que bate a culpa. E é nesse lugar que mulheres como a Paola incomodam. Sim. Não é uma inveja pura e simples, é um espelho, porque ela representa, mulheres como a Paola, representam aquilo que algumas mulheres gostariam de ser, De ser, exato. mas não conseguem, mas e muitas vezes, ao mesmo tempo que elas gostariam, elas falam, mas eu não abro mão de ser mãe, eu Mas gosto eu não. de... Porque é sempre assim, até essa frase do eu não gosto de ser mãe, mas eu amo meu filho, vem logo seguido de uma A justificativa, mas eu amo culpa meu filho. é a justificativa. É a justificativa. É a E justificativa. assim, e tá tudo bem, acho que tá tudo bem, a gente precisa normalizar isso, né? Não tem problema a mulher se sentir sobrecarregada, não tem, né? E não tem problema você ter essa sensação também com Admitir, relação à né? outra. Ah, Admitir. realmente, gente, gostaria de ter muito de Paola, mas, né? Então, o que acontece? Acho que o lance, cara, é que assim, isso tudo gera uma comparação, né? Uhum. E acho que parte bem do inconsciente mesmo, né? Sim, É aquele lance que a maioria das pessoas não tem essa consciência. Inclusive, muitas vezes elas podem nem expressar, é um sentimento dentro delas que tá elas não ali, sabem nomear. entendeu? Latente, é um Elas negócio não tá. conseguem nomear que se sentem assim, porque é difícil admitir, é duro admitir que sente isso. Sim. Mas somos humanos, todos sentimos, né? Mas eu acho que o lance é esse, a gente identificar, você que está escutando, você sente isso? Já parou para analisar, para se, né? Já para se observar, né, para prestar atenção no que você sente, acho que isso é muito importante. As pessoas, a gente está numa vida tão frenética, a gente está fazendo as coisas acontecendo, a gente não para É hoje o, para pensar, para é o tal do refletir, piloto automático. As pessoas estão se anestesiando total, para sentir. o tempo inteiro, E aí o elas tempo escolhem, inteiro. elas não querem sentir, porque sentir dói. Então vai se anestesiar, não vai pensar, joga para debaixo do tapete, não quer olhar. E aí fica lá nas redes sociais julgando outras mulheres, julgando Julgando as amiguinhas, como as diria uma coleguinhas, colega minha. Como diria uma colega minha, julgando as julgando as coleguinhas. amiguinhas. Pois porque assim, é isso. A outra realiza algo, e isso a gente aqui está falando sobre a maternidade, sobre não escolher ser mãe, mas isso se aplica a qualquer coisa, porque as pessoas são espelhos. Né? O que incomoda no Uhum. outro é porque sempre que alguém me incomoda, eu tenho que olhar por que que essa pessoa me incomoda? O que isso diz sobre mim? O incômodo que eu sinto ao ver essa mulher? Porque mulher, e de um modo geral, mulheres poderosas. E o poderosa que eu digo não é de dinheiro, poderosa no sentido de estar empoderada, com coragem de se posicionar, de falar o que pensa, de demonstrar que não tem medo de ser julgada. Esse tipo de mulher incomoda muito. Incomoda os homens, claro, porque a gente vive numa sociedade que ainda Hum. é muito machista, melhorou muito, mas a gente ainda tem muito machismo entranhado, Opa, enraizado, mas incomoda outras mulheres também. Porque incomodar os homens que são machistas, a gente entende, isso é aquilo. Explica, mas não justifica, né? Mas incomodar sim, outras mulheres, por quê? É porque é isso, que olha para aquela mulher e fala assim, pô, eu queria ser assim, eu não consigo. Só que é e aí isso gera inconsciente. É frustração. inconsciente. Exato, Isso vem isso é inconsciente. disfarçado, né? Porque ela não consegue Vem, admitir para ela mesma. vem com aquela sensação de, ai, que raiva. Ai, porque essa mulher fica aparecendo desse jeito no Instagram, no TikTok. Para É, que que ela fala tanto disso? Porque como é que ela assume? É assim, é uma criança, esse cabelo dela. Nossa, gente, coisa fica horrorosa. procurando qualquer coisa para diminuir aquela mulher. Ah, mas tá É o que gorda. acontece A com a Paola, Paola, né? né? Ai, engordou. Acontece com a Paola. Gente, é uma mulher maravilhosa.
Ah, nossa, engordou, hein? Como é que ela vai sambar esse ano? Deu, hein? Vai dar A ruim, gente hein, tem que rir, gente? né? Mas, mas é sério, é um absurdo. Só que é isso, a mulher que está ali julgando, e mais do que isso, porque já é ruim as mulheres pensarem assim de outras mulheres. Só que eu acho que pior ainda é externar. Sim. Aí tem outro patamar, porque aí é externar num grupinho falando mal da coleguinha. Aí tem o Uhum. terceiro nível que eu acho que é pior ainda, que é ir lá na foto da outra, na rede social da outra, e se achar no direito de falar mal dela, de De opinar fazer sobre, comentários fazer ofensivos, de... comentários ofensivos, comentários maldosos, com o único intuito de fazer aquela mulher se sentir mal. É. E aí eu vou abrir um parênteses, mas depois a gente fecha o parênteses, mas é só um. Isso aconteceu, me veio, né? Olha que doideira. Isso aconteceu recentemente com uma colega nossa, com relação ao profissional. Você vê como é assim, quando uma mulher começa a atingir os, né, começa a chamar atenção e atingir ali um sucesso, vem alguém e invalida ou a profissão, ou E, o e com o que ela está trabalhando, ou a imagem, ou enfim. E quando isso acontece também, já que você abriu esse parênteses, que eu já vi isso acontecer muito também, é uma mulher bem-sucedida, aí vem a outra que não está conseguindo, porque está nesse caos tentando equilibrar todos os pratos, aí vê uma mulher bem-sucedida e fala assim: ah, mas ela não tem filho, assim é É fácil. muito mais fácil. É muito mais fácil. É isso. E aí, ok, pode ser que a vida seja mais fácil mesmo sem ter filhos, mas isso não invalida todo o esforço, tudo aquilo que Todo aquela mulher precisa, trabalho, aquele trabalho que, todo talento, né? todo. É Tem isso. muitas mulheres que acreditam, justamente por essa visão, tem muita mulher que deixa abrir mão da maternidade, não é que ela não queira ser mãe, mas ela entende que ou ela tem uma coisa ou ela tem outra. Tem outro. E eu E acho que aí isso ela existe inconsciente. é, Tem um pouco E do. aí Eu é acho que tem um ou pouco de uma coisa ou inconsciente outra. aí. Então ela opta por buscar a vida profissional primeiro para depois pensar na maternidade. E muitas vezes esse timing se perde, porque aí ela Uhum. sacrificou os relacionamentos, ela já sacrificou, tá mais velha e fica mais difícil de engravidar, por mais que as mulheres estejam hoje, né, engravidando cada vez mais tarde, com mais idade, ainda é algo que é mais difícil, isso é biológico, né? É mais difícil você engravidar com 40 do que você engravidar com 30. Então, Uhum. às vezes essa mulher que está lá no auge do profissional, não é que ela se deu bem, às vezes ela se deu bem no profissional, mas a que preço? Qual foi o preço que ela pagou? E aí a outra que está aqui está lá invalidando o preço que a coleguinha pagou. É sobre isso, né? É isso. A gente não sabe quais foram não vou botar aqui em sacrifício, mas o preço que cada um pagou para atingir determinado patamar. Agora, eu também não acho que seja impossível você ser bem-sucedida na sua carreira e ser mãe. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho que é muito do peso que a gente coloca. É muito dessa a falta de rede de apoio, né, de mulher, esse Uhum. senso de eu preciso dar conta de tudo sozinha, a dificuldade dessa mulher, dessa mãe de pedir ajuda, Soltar, a de dificuldade de terceirizar. soltar, de delegar, o excesso de cobrança que às vezes não vem do outro, às vezes é dela mesma. É isso que dificulta equilibrar os pratinhos, mas se ela souber delegar, se ela souber aceitar que ela pode sim pedir ajuda, que está tudo bem pedir ajuda, se ela tiver um parceiro do lado que chega junto, porque isso também a gente sabe que faz diferença, né? Total. Não é um pai, é um parceiro, alguém que está ali dividindo. Então, existem casos de mulheres que conseguem as duas coisas. Só que é isso, precisa estar muito aberta para pedir ajuda, precisa estar muito aberta de que ela não precisa dar conta de tudo sozinha. Eu acho que esse é o Uhum. ponto. Esse é o ponto. Eu acho que tem uma questão também, que é a dessa, né? Ai, gente, mas a gente vai fazer muito bem feito, cuidar de duas frentes ao mesmo tempo? Claro Acho que que fica não. essa dúvida, né? Eu Eu vou ser acho que muito não. bem-sucedida, mas vai ferrar com o outro lado da minha vida, com o lado pessoal, com o lado família. Eu acho que existe uma crença
Não dá para ter tudo na vida. Nossa, eu cresci ouvindo isso, não Só, vai ter tudo na vida. não. Como não? Posso, sim, se eu quiser. Você Eu pode fazer acho o que que você tem quiser. muito de. Eu acho que é uma questão de dosar, né? Tem hora que você vai precisar dar mais atenção à sua carreira, e aí vai ter hora que os seus filhos vão precisar mais da sua atenção. Tem hora que você vai precisar focar no seu casamento, porque também tem isso. Muitas vezes a mulher esquece que tem um relacionamento e quer viver só em função dos filhos. Acho que tudo é uma questão de saber dosar. Sim, Só que muitas tem isso. mulheres estão nesse nível de cobrança que a gente falou no início, né? De que precisa fazer, dar conta de tudo, precisa ser perfeito em tudo, precisa se provar tanto. Essa necessidade de se provar faz com que ela não queira delegar, ela se torna controladora, ela é perfeccionista, e aí realmente fica difícil, né? Equilibrar dessa forma, fica pesado, na verdade. Porque algumas até conseguem, mas aí também tem o preço. Qual o preço? Saúde Qual mental, que é? saúde física. Uma hora aparece. Uma hora a conta E chega. aí, eu acho que o lance de tudo isso aqui, primeiro, né, falando sobre o ponto do que a gente começou falando sobre o que uma mulher de sucesso desperta na gente, né, na gente entre aspas, né, o que uma mulher de sucesso desperta em outras mulheres, e isso vem maquiado ali de críticas, né, de julgamentos, aonde que está o ponto. E aí eu vou lançar aqui. Se a Paola tivesse filhos, como que seria? Qual a sua Muito opinião, Caroline? provavelmente ela seria criticada na maternidade dela. Ah, mas ser filho. Ah, se ela tivesse babá. Ah, mas ser filho com babá é fácil. Ah, mas ué, tá indo pro carnaval e tá deixando o filho em casa? Que absurdo. Sempre vão achar alguma coisa para falar. Porque é igual a coisa da. Tá, a mulher trabalha e a mulher teve filho. Aí acabou a licença maternidade. Ela vai trabalhar, ela precisa fazer alguma coisa. A criança não pode ficar em casa sozinha, ela não pode levar a criança para o trabalho. Então, bota na creche. Ai, que absurdo, botou na creche, porque vai ficar com outras crianças, vai ficar doente. Contrata uma babá. Ah, vai chamar a babá de mãe, que absurdo, tá delegando a maternidade. Deixou com a avó. Nossa, mas a avó já cuidou dela, agora a avó que tá mais velha, que absurdo sobrecarregar a avó, deixar com a avó. Resumindo, não importa o que ela faça, não importa a escolha que ela faça, sempre vai ter alguém apontando o dedo. Sim. E o problema é que muitas dessas mães que têm o dedo apontado para elas, aí aponta para outra, terceiriza, né? Eu aponto para você, você aponta para outra, que aponta para outra, e assim vai todo mundo, mas mulheres apontando o dedo para outras mulheres. Eu acho Pois que é. o que a gente pode deixar aqui de mentalidade, né? De trazer para o consciente uma autoanálise, assim. O que que eu tô fazendo? Será que eu estou criticando outras mulheres? Será que eu estou sendo excessivamente julgadora para outras mulheres? O quanto eu me julgo? Porque a gente julga o outro, porque primeiro a gente se julga, Exato, começa no auto-julgamento. começa no auto-julgamento. Começa no E que auto-julgamento. parte de você está nesse auto-julgamento excessivo que faz com que você vire e aponte para as outras, né? O que Uhum. você está precisando acolher em você mesma? Onde você precisa se abraçar. E aí, eu acho que a gente pode levantar até aqui, né, como um recado, moral da história, né? O que que a gente aprende com tudo isso? Cara, acho que cadê a sororidade, né? A Sororidade. empatia, Cadê? Mulher ajudando mulher, mulher dando a mão para outra mulher, né? Tem uma né? frase que ela é clichê, mas ela é perfeita, que é o juntas somos mais fortes. E é Juntos somos isso, se fortes. uma mulher começar a abraçar a outra, acolher a outra, só de não julgar, só de não apontar o dedo, não. Se você não tem nada de bom para falar para uma outra mulher, guarde a crítica para você. Sabe aquela coisa do, Fale, antes é. de você abrir a boca para falar sobre outra pessoa, primeiro reflete. Isso vai agregar em alguma coisa? Vai contribuir em alguma coisa na vida daquela outra pessoa? Se não vai, guarda para você. Nós Gente, mulheres, crítica construtiva não existe. não, Eu acho que assim, é o só lance é não, 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 não aponte o dedo.
você não vai ajudar, guarda para Se você. não, se Não ela tem vai se esse sentir pensamento. pior, é isso. Se ela Isso. vai se sentir pior, não é essa a maneira de Gostaria de auxiliar. ouvir isso de alguém? Como você se A sentiria se gente, você ouvisse isso? Então não fale para o outro, né? Para outra, principalmente. Então, eu acho que esse nosso bate-papo aqui é para trazer essa reflexão de que toda vez que outra mulher, a atitude de outra mulher, de outra pessoa, mas aqui o tema é mulher, né? Toda vez que a sim, atitude de outra mulher, o comportamento de outra mulher te incomoda, o que isso diz sobre você? É o que sempre diz sobre a sobre você? gente, nunca é sobre o outro. É isso. Olha primeiro para dentro, né? É, Como você está se comportando? O que você está julgando em você mesmo, né? Por que esse julgamento? Por que te incomoda tanto? Eu acho que é isso. Acho que é o que a gente tenta trazer nas nossas, no nosso trabalho. Eu acho que esse é o objetivo, né? Trazer a consciência. é, E isso é muito importante, que a gente consiga se observar primeiro. exatamente. A resposta está sempre dentro, gente. Isso daí não tem negociação. Está sempre dentro. Resposta não está na Paola Oliveira, está em Não, e nem você. nenhuma outra mulher que te E nem, incomoda. não. Aliás, até para fazer um Exatamente. exercício, né? Pensa aí, quem são as mulheres que te Que te incomodam? incomodam. Que Vamos mulheres? levantar aí o desafio. Quem Faz vai aí. deixar um comentário aí? Quem é a mulher que te incomoda? E reflita sobre isso. A fulana me incomoda. Por quê? O que nela me incomoda? Tá, isso me incomoda isso. O que isso diz sobre mim, né? Faz aí Hum, uma auto-observação. E vamos deixar aí, né, Mi? vamos Esse, deixar em aberto. É, eu quero. essa pergunta em aberto. Será que alguém vai comentar aí? Seria muito legal se a gente tivesse uns comentários para entender. Quantas mulheres vêm à sua cabeça agora que te incomodam? Só um número. Não precisa dar nomes aos bois. É, Qual- Quantas? 5, 10, 15, 30? Não sei. é isso. Quantas? É um Eu não vou número. falar aqui, eu tenho algumas, mas Eu também a tenho. gente é humana, né? A Mas gente mesmo é. as que vêm na minha cabeça, eu tenho plena consciência do porquê que essas mulheres me incomodam. E é sobre mim. Eu tenho Sim. certeza que, como estou dizendo aqui, é Total. sobre mim. Aqui tem Já, muitas que me incomodam e é sobre mim. já paramos para analisar isso juntas, inclusive. Também tenho algumas, já sabemos o porquê. E o mais legal, a gente aprendeu, eu acho que isso é muito legal, a gente aprendeu a admirar, acho, em outro momento, Sim, né? sim, Assim, o ah, é meu por ranço. isso. É porque eu posso até botar no passado, me incomodava, porque por um tempo uma determinada mulher me incomodava. E eu comecei a fazer esse mesmo exercício, assim, porque o que essa mulher faz que me incomoda tanto? Aí eu comecei a entender que, na verdade, o meu ranço é porque tem algo nela que eu admiro, que eu gostaria de ser e eu não consigo, então, como um mecanismo de defesa, eu desenvolvo um ranço. É isso. E aí o A ranço gente se transforma em vai, porque eu ranço. entendo o que que eu preciso melhorar em mim. Acho que Sim, de reflexão tá bom, né, Mi? acho que tá bom. Ai, vamos ver se impacta, né, gente? Digam Vamos, aí. vamos, vamos refletir, vamos pensar. E é Isso é isso. Até a importante. próxima. Até a Vamos trazer próxima. mais conteúdos sobre esse, sobre o feminino, sobre a mulher, né? E sobre a maternidade, principalmente. Exatamente. Quem quiser saber quem quiser que a gente discuta algum tema, levante algum tema específico, estamos abertas Também. e estamos É, estamos recebendo, ai, gerúndio, né? Que feio. E a gente recebe, tá aqui, aceitamos aceitamos sugestões. Aceitamos sugestões. sugestões. Exatamente. Até a próxima, gente. Até mais, gente. Tchau, tchau.